Olá pessoal, mais uma vez cá estou eu para convosco partilhar um assunto que é de utilidade pública. Eu venho a falar já muitas vezes da psicopatia, que esta é um transtorno de personalidade que abunda entre as testemunhas de Jeová. E hoje, por intermédio desse vídeo, eu venho falar de dois psicopatas que se destacam dentro desta organização. Me refiro às congregações portuguesas e mais precisamente aqui em Londres, né? Falo das congregações, me refiro às congregações portuguesas e vou mencionar aqui dois nomes de dois psicopatas e criminosos dentro desta seita das Testemunhas de Jeová. O primeiro psicopata chama-se Paul Williamson e a segunda pessoa que é uma psicopata e também criminosa, Elizabeth a Sueca. Como vocês sabem, eu era testemunha de Jeová, felizmente já não sou. Saí por perceber as mentiras que eles espalham e que nada do que eles ensinam tem a ver com Deus. Um psicopata não acredita em Deus. Mas este vídeo eu vou me focar mais sobre a Elizabeth, porque ela é do tipo de psicopata que camufla com perfeição. A psicopatia é um transtorno de personalidade e que se evidencia pela maneira de ser. A estrutura de um cérebro de um psicopata é diferente de uma pessoa normal. Um psicopata tem uma ou mais partes do cérebro disfuncionais. Mas vou, sem delongas, vir aqui por intermédio desse vídeo provar o porquê que eu chego à conclusão que a Elizabeth é uma psicopata que se camufla e se esconde muito bem e com perfeição. Sabemos que os psicopatas são pessoas falsas e que eles imitam emoções que eles não sentem. Então, uma das características que eu venho aqui a ressaltar sobre a Elizabeth é que ela é antissocial. Isso é uma das características de alguns psicopatas. Ela é antissocial, ela odeia e desdenha as pessoas. Eu venho a observar o comportamento da Elizabeth quando eu era testemunha de Jeová, nos anos 2000. A partir dos anos 2000, pertencíamos à mesma congregação e ela é do tipo de pessoa que não cumprimenta ninguém. Já começa a partir daí. E ela tinha um proceder, um comportamento que ela já adotava para evitar contato com as pessoas. Para quê? Precisamente para esconder a sua essência, a sua personalidade, para que as pessoas não dessem conta quem ela era. Então, o que ela fazia? Ela propositadamente, não vinha a tempo nas reuniões. Ela sempre atrasava. Ela sempre chegava depois da reunião já ter começado. Para quê? Para não ter que cumprimentar ninguém, já que ela não gosta de contacto com as pessoas. Muita gente pode dizer, Zana, mas isso não é um sinal de uma psicopatia. Vamos aos próximos sinais. Eu venho observar o comportamento dela e ela é uma pessoa muito específica que ela simplesmente gosta de falar e de lidar com pessoas de patamar alto. Um psicopata, ele requer um líder. E a Elizabeth, ao longo dos anos e até hoje, ela pôs na cabeça dela que o Deus dela é Paul Williamson. E, na verdade, o psicopata te atrai, as testemunhas de Jeová atraem as pessoas por intermédio da história do paraíso e com um discurso aí, invertendo partes da Bíblia, falando coisas bonitas às pessoas,
como se fossem políticos a prometerem melhores condições de vida, e depois da pessoa entrar lá dentro, precisamente, mais especificamente dentro dessa congregação onde eu pertencia, que era Portuguese Battersea, em Heathrow, tudo se afunilava para que as pessoas vissem, olhassem para o Paul Williamson como o chefe, como o Deus, como a pessoa a determinar e a opinar a vida das pessoas, como é que elas têm que viver, como é que elas... Aliás, o estilo de vida já é oferecido por intermédio do estudo bíblico. Mas depois existem questões na vida da pessoa, né? Na vida do cristão, no caso, em que entra aí o pastor, que ele é que vai opinar como é que as coisas devem ser feitas. Por isso é que muitas das vezes o Paul Williamson opinava na vida das pessoas, mas isso é uma técnica de manipulação que as pessoas estão adormecidas e não se dão conta, não é? Não se dão conta de que o pastor é que está a determinar a vida delas. Mas voltando aqui para o caso da nossa querida, linda, perfeccionista, que não segundo o pensamento dela, ela não erra, a vida só existe, só tem acertos, não tem erros. Qual é a segunda bandeira vermelha que me fez chegar à conclusão que a Elizabeth é realmente uma psicopata e uma criminosa? Primeiro, que ela faz parte de uma congregação, de uma organização em que ela se encaixa bem para esconder a sua personalidade. Mas houve uma situação, um evento, em que eu passei 3 dias em casa dela em 2006 para 2007. E foi ali que eu vi quem realmente é a Elizabeth. A Rosalinda, que é uma pessoa que ela gerou, e eu não vou usar aqui o nome de mãe ou filha, porque o nome, a maternidade exige amor. E a Elizabeth provou para mim ser uma pessoa que nasceu sem a capacidade de amar, assim como Paul Williamson. O que é que acontece? Num dos dias em que eu lá estive, eu acho que aquela menina sentiu um alívio, sentiu um alívio, tipo um apoio, socorro, que ela pedia, porque ela não gosta de ser testemunha de Jeová. Então, eu estando lá e ela sabendo que eu já tinha saído dali, eu acho que a Rosalinda na altura tinha 7, 8 anos de idade, ela sabia que eu tinha sido desassociada e que naquele momento estava readmitida, era recém readmitida. E ela diz que não quer ir na reunião. Sabem o que a Elizabeth fez na minha frente? Foi buscar uma faca na cozinha e apontou para Rosalinda, dizendo: ai de ti, se não fores para a reunião. Olha até que ponto este transtorno vai. O psicopata, a Elizabeth sendo psicopata, e o psicopata no geral, não aceita uma opinião diferente da dele. A área no cérebro deles, que é disfuncional, não aceita uma opinião diferente. O psicopata não acredita em Deus. O psicopata odeia pessoas autônomas, pessoas que vão à procura do conhecimento, que fazem perguntas, pessoas esclarecidas. Eles odeiam. O psicopata quer obediência incondicional. E aquilo foi um choque para mim. Porque ao longo dos anos, a Elizabeth vem a ameaçar a quem ela gerou, porque ela é uma genitora. Ela não é mãe, ela é uma genitora, para que as pessoas a quem ela gerou sejam testemunhas de Jeová. Isto é crime.
Por isso é que o psicopata, as testemunhas de Jeová como um todo, eles já começam com a teoria do tipo: não fazemos parte do mundo. Porque todo psicopata invalida as outras pessoas, porque só eles é que existem. Na cabeça deles, só eles é que existem. O que eles ensinam é o que está certo, o que eles ensinam é que vai levar as pessoas à salvação. Eles acreditam nisso, mas isso é devido às disfunções cerebrais que os psicopatas têm na cabeça, que os faz com que tenham esse senso de grandiosidade e que, por sua vez, distorcem o entendimento do funcionamento de uma sociedade e das pessoas em si. O psicopata, ele não entende o outro, ele não entende a emoção do outro. Eu acredito que até eles olham para as pessoas e veem como se as pessoas fossem bonecos a andar. Porque uma pessoa sem emoção é uma máquina. E agora vou só fazer aqui um parênteses muito rápido, o porquê que nós podemos chegar à conclusão que realmente Jesus, a vida de Jesus foi transferida no útero da Maria e ele não herdou a imperfeição. Por que que podemos ter a certeza disso? Porque hoje em dia, um psicopata pode dar à luz a uma pessoa que não é psicopata. Não herda a deficiência cerebral do pai ou da mãe. Então, nisso podemos ter uma certeza. E vou vos dizer mais. A Elizabeth nasceu sem a capacidade de amar. A vida dela é uma farsa. O que ela apresenta ao mundo é uma grande farsa. O útero e a vagina dela são utilizados como instrumento para manipular emocionalmente o seu parceiro, no caso, porque ela não tem sentimentos nenhum. Mesmo uma criança dentro do útero dela não vai amar, porque isso é uma deficiência no cérebro, no DNA. A pessoa nasce com isso. Então, sem a capacidade de amar, a pessoa tem tendências homicidas, sempre vai ignorar os sentimentos dos outros. Então, o que temos mais aqui sobre a Elizabeth que a torna criminosa? Esta obrigação que ela faz, e ela não é a única, porque ninguém é obrigado a ser aquilo que os pais querem que eles sejam, não é? No caso de pais e filhos. Então, por que eu afirmo que a Elizabeth nasceu sem a capacidade de amar? Porque ela ameaça de morte aqueles a quem ela gerou, se não forem testemunhas de Jeová. O que ela ganha com isso? Alimento narcísico, o pavor de achar que se as pessoas a quem ela gerou não forem testemunha de Jeová, isso constitui um erro que ela falhou, e ela como perfeccionista, um erro é insuportável para ela no entendimento, na percepção dela. Então, ela é uma psicopata porque ela ameaça de morte aqueles a quem ela gerou, se não forem testemunhas de Jeová. Como é que o psicopata, dentro das testemunhas de Jeová, ameaçam de morte as pessoas? Eles não te vão dizer: eu te vou matar, eu te vou torturar. Porque ainda que eles fizerem isso, eles vão fazer isso às escondidas e eles cobrem sempre a sua identidade quando vão cometer um crime. Então, o que eles fazem? Dizem, vais morrer no Armagedon. Mas vocês acham que o verdadeiro Deus, que é um Deus de amor, que Jesus nos ensinou a ser pai, vocês acham, amigos, família, sociedade, que um pai, um Deus que é para ser visto como pai, assim como Jesus nos ensinou, se não quiser ser alguma coisa, iria ser ameaçado de morte? Ou vocês acham que Deus daria à pessoa a oportunidade de escolher o que deseja e o que não deseja ser?
Esta é uma característica básica de um psicopata: exigir obediência ignorando o sentimento do outro. Como é que isso o cai? Como é que isso o afeta? Então, a Elizabeth é psicopata e ela e muitos outros criminosos dentro dessa organização usam essa organização para esconder a sua identidade, a sua verdadeira essência, a sua personalidade, e a Bíblia é um instrumento de culpa. Não é um instrumento em que as testemunhas de Jeová baseiam os seus ensinos. Vou vos dar aqui uma prova disso. Uma prova disso é que eles imitam, eles não têm emoções. Porque Deus jamais iria fazer uma lei só baseando-se naquilo que iria ser escrito. Deus é amor e ele leva em consideração o sentimento das pessoas, algo que o Paul Williamson e a Elizabeth não fazem. Eles não levam em consideração a pessoa. Vou dar aqui um exemplo. A recusa de transfusões de sangue. Eles vão te dizer logo, está escrito na Bíblia. É a primeira coisa que eles vão te dizer. Está escrito na Bíblia que não se deve dar sangue. Está escrito na Bíblia realmente que não se deve dar sangue. Mas também estava escrito na Bíblia, isso até já mencionei num dos meus vídeos aqui, que também estava escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, antes de Jesus vir aqui na Terra, que no sábado não se deveria fazer obra nenhuma. Estava escrito. Entretanto, Jesus propositalmente curou a mão atrofiada de um homem no sábado. Por que vocês acham que Jesus fez isso? E qual é a mensagem que Jesus queria demonstrar curando a mão atrofiada daquele homem no sábado? Jesus simplesmente era uma pessoa humana, cheia de empatia, cheia de emoções. E é aí onde o Paul Williamson e a nossa mana Elizabeth querem se enquadrar, mas nunca se enquadrarão, porque os dois nasceram sem a capacidade de amar. Jesus, precisamente no sábado, porque aquela escolha foi proposital, não foi acidental, Jesus escolhe o sábado para curar a mão atrofiada daquele homem, mesmo sabendo que estava escrito no Antigo Testamento que não se deveria fazer obra nenhuma no sábado, simplesmente para mostrar às pessoas que quando é para salvar a vida de uma pessoa, é empatia que tem que se sentir. Faz-se qualquer coisa quando a pessoa estiver a precisar de tratamento, estando escrito ou não. Tudo vale para salvar a vida de uma pessoa, para pôr uma pessoa bem. Tanto que antes de Jesus sempre ter uma palestra no Sermão do Monte, o que é que Jesus fazia? Jesus se certificava de que as pessoas estavam bem, estavam alimentadas antes de começar a falar. Então, as testemunhas de Jeová tentam imitar a Jesus dizendo, não, mas está escrito, está escrito, está escrito. Quando as pessoas lhes perguntam, mas milhares de pessoas morrem por recusa de transfusões de sangue. Eu não estou aqui a querer dizer que as transfusões de sangue é o método, é o tratamento ou o método a ser adotado. Isso é uma decisão pessoal. Não cabe a pastor nenhum decidir qual irá ser o tratamento de um membro da igreja. Porque essa teoria das testemunhas de Jeová já levou muita gente à morte. E a primeira coisa que eles dizem quando são confrontados com essa questão é está escrito, está escrito, está escrito. Ignoram completamente o sentimento da pessoa, a gravidade a gravidade e a necessidade do tratamento da pessoa. Voltando aqui à nossa mana Elizabeth, dizer que ela não acredita em Deus.
Psicopata não acredita em Deus, eles acreditam em poder. E isso eu senti na pele, naquela congregação. Os psicopatas, eles selecionam-se por nacionalidade. Psicopata acredita em poder, eles não acreditam em Deus. Tudo que as testemunhas de Jeová fazem é uma farsa. A Elizabeth finge aquilo que ela é. Então, olha para Elizabeth, olha para Paul Williams, olha para o estilo de vida das testemunhas de Jeová. Vocês acham que Deus iria querer que a pessoa, né? Acham que Deus iria querer que a pessoa vivesse da seguinte maneira: 2 vezes por semana, vestir saia e vestido e ir para as reuniões. Depois ir para as assembleias e ir para congressos. Vocês acham que só realmente seriam salvos pessoas que tivessem restritos em questões de carreiras profissionais? A Elizabeth, Paul Williamson e outros psicopatas dentro dessa organização, eles lá vão por um objetivo que nada tem a ver com Deus. Eles, com as psicopatas, eles frequentam essas reuniões para alimentar-se narcisicamente. E qual é esse alimento que eles recebem? Olhares de audiência. Prazer de saber que estão a enganar as pessoas, que estão a frustrar planos e objetivos das pessoas para conseguirem serviçais, porque vocês vão reparar na nossa menina Elizabeth a sueca, ela vende uma imagem de imparcialidade. Tenho filhos que não são filhos com um negro, ninguém nunca, jamais irá dar conta ou me apontar como racista. Mas a Elizabeth é uma autêntica racista e camufla, esconde muito bem. Como é que podemos ter a certeza que ela é racista? Porque ela simplesmente só tem estudantes negros. Uma organização que se mostra ser imparcial vai pregar a palavra a todo mundo, seja branco, negro ou mestiço. Ela não. Ela só tem estudantes negros. Quem acompanha a Elizabeth desde o ano 2000, estou a falar aqui um assunto de 20 anos. Ela procura nas assembleias e nos congressos, publicamente, ela vai atrás de nenés, de bebês negros, para pôr o colo, para mostrar às pessoas que ela é imparcial. Por que ela não mete no colo pessoas da cor dela? Só pessoas negras. E vou dar aqui mais um detalhe. A Elizabeth sabe muito bem que nada daquilo que se ensina na organização que ela frequenta, ela acredita. Mas ela acredita que os negros é que são os estúpidos, os burros, os palermas, que irá ser mais fácil eu ter a atenção deles. Porque qual é o branco que vai lhe dar ouvidos? Qual? Então é mais fácil manipular os negros, e ela aí também se subsai, porque os tais negros, ela sente que são inferiores a ela sente-se poderosa e acredita que os negros olhando para ela vão ver: uau, branca, Suécia, quanto poder ela tem. Cuidado com a Elizabeth. O psicopata não admite que é psicopata. As pessoas que convivem com os psicopatas e são as mesmas que pedem socorro, porque são afetados pelos comportamentos deles frios.
Então, mais uma vez dizer aqui que tudo que não interessa aos psicopatas são feitos de objetos de uso para eles. A Elizabeth usa a organização das testemunhas de Jeová para esconder a sua verdadeira personalidade. Quando ela comete o crime há 30 anos de controle coercitivo, por intermédio de elogios, por intermédio de bajulação a quem ela gerou, por intermédio de ameaças, principalmente ameaças, para que Rosalinda e William sejam testemunhas de Jeová. Isso é um crime. Outra coisa que o psicopata faz para bloquear a lucidez das pessoas é a teoria de que não fazemos parte do mundo para privar e bloquear as pessoas de obterem informação, para precisamente as pessoas não descobrirem quem eles realmente são. Porque eles invalidando o mundo, dizendo que o mundo é lixo, que o mundo é uma latrina pública cheia de fezes, que não tem nada que se aproveita no mundo, as pessoas não vão buscar conhecimento. E é de conhecimento aqui de muita gente que as testemunhas de Jeová desaconselham o ensino superior. Por quê? Porque no ensino superior é no mundo que as pessoas vão saber o que é a psicopatia, como é que ela se manifesta, o que é o controle coercitivo, o que é o abuso psicológico, o que é o abuso emocional. Coisas que eles não querem que as pessoas descubram. Eles querem implementar forçosamente as pessoas, essas teorias que nada têm a ver com Deus, causam e já causaram morte de milhares por recusa de transfusão de sangue, invalidam o direito de qualquer um, dando a entender que o mundo, se não existir, eles é que tomam a posse do controle da vida das pessoas. Mas fiquem em alertas, pessoas que estudem com as testemunhas de Jeová, essa organização não presta, está cheia de psicopatas, está cheia de narcisistas, está cheia de pessoas com transtorno de personalidade e levam as pessoas à morte. Morte cerebral, morte de sanidade mental, morte da tua identidade, inclusive morte financeira, porque as testemunhas de Jeová, vocês nunca vão ouvir eles a dizerem façam donativos ou quem quiser dar alguma contribuição, vocês não vão ouvir essas palavras, porque o vocabulário usado pelas testemunhas de Jeová é completamente camuflado. Eles invertem as palavras da Bíblia a conta-gotas. Claro que eles não vão fazer isso de uma vez, porque isso vai assustar as pessoas. Não esqueçamos que as testemunhas de Jeová são donos de grandes gráficas de produção de literatura e eles podem facilmente alterar a Bíblia. Então, qual é a teoria, por exemplo, uma das teorias deles que para fazer as pessoas darem dinheiro, darem bens, darem casas? Eles inverteram as palavras de Jesus e na Bíblia deles está escrito o quê? Há mais felicidade em dar do que há em receber. Ponto! Há mais felicidade em dar do que em receber. Como quem diz, seja generoso, mas ouvir palavra dinheiro, donativos não vão ouvir. Outra teoria das testemunhas de Jeová para fazer com que as pessoas deem dinheiro. Dê a Jeová, faça as tuas oferendas a Jeová com as tuas coisas mais valiosas. Olha a diplomacia do vocabulário, da linguagem que as testemunhas de Jeová usam. Mas fica aqui de alerta para quem estuda e é contactado para Elizabeth, se for negro ou negra, simplesmente lhe digam a ela para ir estudar, arranjar um grupo de 10 ou 20 pessoas, de pessoas da cor dela, para ver se ela vai conseguir. A Elizabeth é psicopata, nasceu sem a capacidade de amar, assim como Paul Williamson. Os dois são racistas, não acreditam em Deus, eles acreditam em poder, eles acreditam em teorias humanas, não acreditam em Deus.
usam a Bíblia, usam essa organização, precisamente a Elizabeth usa essa organização para esconder a sua verdadeira essência, a sua personalidade e vem há 30 anos a cometer o crime de controle coercitivo, ameaçando as pessoas a quem ela gerou no útero dela para serem testemunhas de Jeová sob ameaça de morte. Por isso, muito cuidado com a Elizabeth, porque é uma das psicopatas e das criminosas destacadas dentre as testemunhas de Jeová.